Olá, meu amigo, minha amiga, paz e luz aos nossos corações. Eu sempre falo isso, eu sempre desejo no início dos nossos vídeos aqui no canal, a paz, a luz, a saúde, a prosperidade para os seus corações, tá certo? Isso é muito importante. Vamos falar hoje então o nosso tema, é um tema muito complexo, viu? Pais e filhos, a grande missão. Vejam que interessante, hoje, segundo a ciência inclusive, diz que os pais no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, reclamam muito que tem dificuldade de dialogar com os filhos, porque muitas vezes eu já fiz algumas pesquisas e percebi que os pais querem mais ser ouvidos do que ouvir os filhos. Começa por aí. Do ponto de vista psicológico e emocional, vejam a missão dos pais. A princípio não são os filhos que têm que compreender os pais, são os pais que devem compreender os filhos, afinal nascem e são bebês, depois vão crescendo até virar adolescentes e depois adultos, e aí depois seguem suas vidas. Mas até então, quando vive e convive uns com os outros, os pais têm, não uma obrigação, que é uma palavra feia, eu não gosto dessa palavra, mas o dever de compreender os seus filhos. Então, o início de um diálogo começa em ouvir, no caso, os pais. Os pais devem ouvir os filhos. Como foi seu dia hoje, meu filho, minha filha? Você está bem? Às vezes os filhos estão com alguma coisa engasgada lá na garganta e não tem ninguém para falar, mas se ele lembra, minha mãe é maravilhosa, meu pai é maravilhoso, ele sempre me ouve, ele vai lá e desabafa. Quando ele não tem esse diálogo, porque sabe que os pais estão ocupados, não pode atender, não pode falar, às vezes ele quer falar alguma coisa da sua vida e não pode, porque eles estão muito ocupados, então eles vão procurar em outro lugar. E muitas vezes com amigos da escola que de repente têm os mesmos problemas. E aí vai dar conflitos. Enfim, neste caso, ainda do ponto de vista psicológico e emocional, os pais precisam perceber que a missão deles não é só pagar água, luz, imposto, criar, dar escolaridade, dar comida, isso é o lado social da sociedade. Porém, e o mais importante é a educação, porque não é o professor que vai educar. Na verdade, não existe um modelo, eu só estou colocando aqui uma pincelada que os pais, a princípio, devem, não tem obrigação nesse sentido, mas devem dialogar, e começa por ouvir primeiro, começa por aí. Aí muitas pessoas já me procuraram e já me falaram, por que eu tenho um filho tão rebelde e os outros dois são tão legais, tão bacana, tenho uma afinidade com eles. Agora vamos falar do ponto de vista espiritual. Muitas vezes, não que seja todos os casos idênticos, muitas vezes estes espíritos que vieram como filhos foram inimigos uns dos outros em outras existências. Mas a gente evoluiu, de repente no plano espiritual houve uma catalogação, uma programação para estas pessoas virem como filhos. E uns têm afinidades e outros não têm. Quando você nota que não tem afinidade, é ali que você deve depositar mais ainda o seu amor. O amor vem pelo pacote do respeito, a situação que ele está vivendo ainda, a paciência, a tolerância, uma série de coisas que você precisa desenvolver, você pai, você mãe. Então a educação, repito, não é da escola, não é dos professores. Os professores têm os seus currículos, pode até introduzir certas coisas da educação. Mas quem dá educação, não quero que você faça mais isso, não quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. Aquilo que você precisa ser falado, que você precisa corrigir, isso tudo vem dos pais. Ou quem cria. Às vezes não são os pais, são os avós.
Então os pais, eles precisam dialogar. Pense um pouquinho nisso. E vamos estender um pouquinho mais. Às vezes não é mais criança e às vezes não é nem mais adolescentes. São filhos que inclusive já têm filhos. Que muitas vezes você não deu aquela assistência no passado, neste passado dessa existência, mas poderá corrigir isso agora na fase adulto deles. Sempre perguntando, porque quando nós paramos para pensar, eu já fiz isso várias e várias vezes, eu tomei a iniciativa de perguntar: como vai a sua vida? Você está bem? Eu pergunto direto, quem me conhece sabe que eu sou assim. Primeira coisa que eu faço: você está bem? Não, eu não estou, eu estou com esse problema. Vamos conversar? Vamos. Então eu estou dando uma força, eu estou dando os primeiros passos, não para educar um adulto, mas para ajudar aquela pessoa. No caso aqui específico dos pais, sim, deve ser do diálogo. Quando você começa, veja isso que é muito importante. Estamos finalizando. Você precisa iniciar o diálogo, perguntando: como está a sua vida? Você está bem, meu filho? Está bem? Como está a sua vida em relação à sua, se for adolescente, lá na escola, namoradinho, namoradinha, o que for, tá certo? Então, você começando, dando início, o início que é muito importante do diálogo. Não esperar que ele venha até você, é você que tem que ir até ele, tá certo? Paz e luz aos nossos corações. Até o próximo Momentos de Amor e de Consciência.